Olha, vamos ser sinceros, de um certo modo, todo mundo tem um lado sombrio. Só que o de Robbie Reynolds tem um nome. O herói mais poderoso da Terra da Marvel. O homem com o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Acabou apagando a própria memória porque descobriu que o monstro dentro dele era grande demais para conviver. Só que nada foi capaz de preencher o vazio. E ao invés de destruí-lo, ele teve que aprender a conviver com isso. O Sentinela de fato é alguém bastante poderoso. Olha, o Gladiador Dourado pode destruir Loki em nível molecular. Não derrotar, não ferir, desintegrar átomo por átomo. E o que ele faz com os outros, ele faz consigo mesmo. Consegue se recompor molécula por molécula caso seja destruído. O nível de controle sobre a matéria dele rivaliza com a do homem molecular, por ser capaz de criar dimensões idênticas ao universo principal em todos os detalhes. Já as projeções de energias do Sentry são fortes o suficiente para ferir Terrax, um arauto de Galactus, que pode cortar a prancha do surfista prateado. Também machucam o Hulk da Guerra Mundial, e são capazes de conter uma formação inteira dos Vingadores sem esforço visível. A telepatia de Sentry é um dos seus pontos mais fortes, e não é exagero dizer que ele está entre os maiores telepatas da Marvel. Ele superou Emma Frost e Charles Xavier juntos, sendo que ambos são os maiores telepatas da Terra. Para se ter uma ideia, ambos já aguentaram um ataque telepático da Fênix. O poder de possessão e controle mental do vazio era grande demais para o Doutor Estranho e o Feiticeiro Supremo Loki lidarem juntos. Ele pode forçar outros a reviverem seus piores pesadelos, e o vazio foi além disso com o Homem-Aranha, atingindo com o que foi descrito como 1 milhão de pesadelos simultâneos. As ilusões eram tão reais que geram dano físico. Só que tem um feito telepático que se destaca. Sentry apagou a mente de todos no planeta. Isso incluiu o Homem de Ferro, conhecido pela tecnologia antitelepática, Raio Negro com fortíssima resistência psionica, Doutor Estranho com defesas mentais poderosas e Charles Xavier, naquele momento o telepata mais poderoso do planeta, e Emma Frost, a segunda mente mais forte da Terra, todos apagados de uma vez. E foi confirmado por Jason Wingard e pela própria Emma Frost que os poderes físicos de Sentry são sustentados pelos mentais, o que significa que tudo que ele faz fisicamente tem a mente como fundação. E por fim sobreviveu até a própria alma consumida por um celestial. Só que calma, ainda tenho muito para falar sobre ele. Sua velocidade é assustadora, casualmente ele voa perto da velocidade da luz, mas o teto real fica muito além disso. Ele foi da Terra ao Sol em segundos, voou da Terra a Saturno enquanto gritava, e é capaz de realizar múltiplas ações em um único segundo, e mesmo voando supera praticamente todas as armaduras do Homem de Ferro. Ele se moveu antes que Thor e Capitã Marvel tivessem tempo de reagir, e tanto o Sentry quanto o Vazio conseguem reagir um ao outro, o que dá noção onde ambos estão nessa escala. Ele bloqueou o soco de Karnak, com a habilidade de encontrar qualquer fraqueza ou imperfeição em qualquer oponente. Acompanha e supera deuses gregos como Ares, que pode sair do tempo quando quiserem, e reagir em tempo de Planck, a menor medida de tempo do universo. Só que ele pode ser ainda mais rápido, porque a dimensão de onde os poderes de Sentry vêm tem um fluxo de tempo fragmentado em milhões de níveis, operando aparentemente além das leis físicas. Então a sua velocidade ela pode se estender de massivamente acima da luz até infinita. Só que isso não é tudo, pois ele é extremamente durável. Golpes do Coisa não o tiram do lugar. Uma locomotiva arremessada pelo Hulk em alta velocidade não o afetou. Ele aguenta a Hulk Buster e golpes de Hércules, que é capaz de sustentar basicamente o universo nos ombros. O Vazio não cedeu diante de disparos combinados de energias da SHIELD, do Homem de Ferro, do Doutor Estranho e da Sue Storm ao mesmo tempo, fora que ele aguentou os Vingadores amplificados pelas Pedras de Norne, incluindo o próprio Thor. Sobreviveu ao absorver raios cósmicos da zona negativa, algo que deveria ser fatal para ele, pois é uma fraqueza dele. E ainda aguentou múltiplos ataques do Magneto amplificado pelos poderes de muitos mutantes. Nessas condições, o Magneto opera em escala de nível estrela, e o Vazio resistiu a múltiplos ataques do Rei Thor. Ele aguentou os ataques de She, da Vespa, Pantera Negra e do Cobra Gorda combinados. Só que é um detalhe do Vazio que vai além da resistência física. Ele domina a escuridão a ponto de corromper seres do nível do Doutor Estranho amplificado pela Yggdrasil, a maior
fonte de magia da Marvel. Bom, agora chega de brincadeira porque ele é muito forte. No físico básico, ele levanta navios cruzeiros com facilidade, impede 2 trens em alta velocidade de se colidirem e segura Magneto amplificado pelo poder de dezenas de mutantes. Além disso, pode quebrar adamante, como fez contra Ultron, e destruiu Vibranium com as próprias mãos, destroça luas com golpes, com metade do poder assegurou Stormbreaker com uma mão, e quase matou Bill Raio Beta casualmente. Em um momento de fúria, rasgou Ares ao meio, alguém que literalmente é do nível do Thor. Ele é dito repetidamente como tendo o poder de 1 milhão de sóis explodindo em seu estado restrito, e consegue direcionar esse poder em cada átomo do adversário, como fez com o Homem Absorvente, que havia conseguido lidar com um cubo cósmico, mas não conseguiu lidar com o Sentry. Mesmo enfraquecido, ele abriu uma fenda na zona negativa para o universo, com as próprias mãos, uma fissura que se estendia a anos-luz e continuava crescendo. Gladiador, Carol Danvers, Quasar, Beta Ray Bill, Smasher e Darkhawk não conseguem contê-lo por muito tempo, mesmo o Centro estando com metade do seu poder. Ele lutou contra Genisvel, que no ápice de poder pode afetar a eternidade. Enfrentou o Coletivo, um mutante com o poder acumulado de todos os que perderam seus poderes na Dinastia M. O Vazio é mais poderoso que o Doutor Estranho, amplificado pela Yggdrasil, e mais forte que o Feiticeiro Supremo Loki, que pode transmutar uma dimensão inteira. Na forma fundida com o Vazio, ele fica ainda mais poderoso, capaz de golpear o Mjolnir de Thor sem se machucar. Pode distorcer a realidade. Ele resolveu sozinho a invasão do Cancerverso ao universo principal, com um único ataque, eliminando seres de uma dimensão paralela, onde a morte não existe e a magia negra é o fundamento. Além disso, ele conteve um cubo cósmico. Caso você não saiba, cubo cósmico basicamente é o Beyonder em sua primeira forma, e um cubo cósmico potencialmente é mais poderoso que a Manopla do Infinito. Só que não para por aí, pois o Sentry matou um Celestial com um único golpe. O Homem de Ferro depois usou o corpo desse Celestial morto para criar uma armadura capaz de enfrentar o Hulk, Starship e Thor Pai de Todos ao mesmo tempo, seres de capacidades infinitas. A dimensão de onde os poderes do Sentry vêm é o universo em si mesmo, um lugar onde ele pode criar e desfazer a realidade como quiser. No máximo de seu poder, ele afeta seres multiversais e entidades de hierarquia superior, como os próprios Celestiais. Agora, será que isso é o suficiente para lidar com o Superboy Prime? Vamos descobrir. Imagina crescer acreditando que você é especial, que é um verdadeiro herói da história. Clark Kent de uma terra onde super-heróis eram só ficção, Superboy Prime tinha o poder de um Superman e a simplicidade de alguém que nunca precisou usá-lo, até o universo desmoronar ao seu redor e basicamente ele perder tudo. Mas o que sobrou dele não foi um herói amadurecido pela dor, foi alguém com poder ilimitado convencido que o universo inteiro errou. Poderes que desafiam a própria realidade, ele se torna um perigo para todos, mas bem lá no fundo ele ainda é um herói. Superboy Prime é extremamente forte. Levantar uma estrutura de 1 milhão de libras é algo que Superboy Prime faz sem considerar esforço. Mover planetas casualmente e desestabilizar suas órbitas também está no repertório básico dele. Estamos falando de planetas, viu? Só que isso não é nada, pois o Kal-El atravessou uma parede de 480 quilômetros, construído pelo quê? Pela força de vontade pura dos Lanternas Verdes. Para você ter uma noção do que isso significa, um único Lanterna Verde já opera em poder em nível multiplanetário ou equivalente a uma estrela. A parede era feita de vontade combinada de muitos deles, e ele passou por ela na força bruta. Boy Prime também derrotou o Superman pós-crise e matou o Superman da Era de Ouro no soco. Mesmo enfraquecido, conseguiu danificar a armadura do Anti-Monitor. E um detalhe interessante, nesse mesmo estado, o Anti-Monitor havia absorvido um ataque dos Lanternas com o potencial de destruir toda a Via Láctea. Só que tem mais feito absurdo ainda. Ele fez 2 planetas colidirem, moveu um e destruiu outros, tudo para deslocar o centro do universo para longe de Oa. Ou seja, ele tem força física para mover corpos celestes com facilidade. Só que tudo isso é apenas uma pequena parte dele, porque a sua velocidade também é impressionante. No mínimo, Superboy Prime opera na escala massivamente acima da luz, o que fica claro quando ele reage a Wally West, Jay Garrick e Batman ao mesmo tempo,
Leve em conta que esses 3 Flashes na mesma fase conseguem se comunicar entre si em nanosegundos. Ele também escapou simultaneamente de 2 Supermans, do Caçador de Marte, de 2 Lanternas Verdes e da Poderosa. Pode voar da Terra a pontos distantes do universo em pouco tempo. Agora, no pico, a escala pode chegar a infinita. Isso porque o Primordial atravessou as 52 terras do multiverso sombrio em pouco tempo para alcançar o Batman que ri. E você vai entender um pouquinho mais pra frente o que isso significa. Já falando de sua durabilidade, Superboy Prime absorveu socos de um Flash amplificado pela Speed Force, e os Flash em base já conseguem golpear com massa infinita. Só pra gente ter uma referência do poder deles, ataques mágicos, mesmo aqueles que destroem entidades imateriais, têm pouco efeito nele. Os raios mágicos de Adão Negro mal ferem. Ele aguentou múltiplos golpes de 2 Supermans enquanto atravessavam um cinturão de Kryptonita, algo que por si só já seria letal para qualquer kryptoniano, e ainda sobreviveu a ser arremessado dentro de um sol vermelho, o que normalmente é sentença de morte para seres de sua espécie. Absorveu muitos ataques de uma formação inteira de heróis, resistiu aos Guardiões do Universo, seres de nível Big Bang, e quando um deles se sacrificou em uma explosão total contra ele, de alguma maneira o Superboy Prime não morreu. Agora, no pico, ele aguenta destruição universal, de ataques de seres multiversais e de dimensões superior, como um anti-monitor. E o feito mais extremo em resistência foi sobreviver a um golpe do Cavaleiro mais Sombrio, o ser que havia lutado e derrotado a Perpétua antes. E não é nenhum absurdo dizer que a resistência dele se escala ao seu próprio poder de ataque. O arsenal do kryptoniano não para por aí. A visão de calor de Superboy Prime não é só quente, ela é uma arma de precisão letal. Ele perfurou um Superman com ela, e não foi apenas uma vez. Cortou um Lanterna Negro ao meio, e em escala, conseguiu gravar seu símbolo na superfície de um planeta com ela. Já o sopro congelante funciona em alvos do nível do Shazam e do próprio Superman. O grito dele machuca Shazam e Adão Negro fisicamente, e quando ele resolve usar a visão de calor e o sopro congelante ao mesmo tempo, o resultado é a morte instantânea de 32 Lanternas Verdes. Só que isso ainda não é o máximo que ele tem a oferecer. Para se ter noção, o poder dele em nível base já é suficiente para destruir Oa e o universo. Ele pode derrotar seres de poder multiversal baixo, como Soldanyat amplificado pela entidade da vontade, Ion. Quebrou a barreira fantasma com um soco, um lugar que existe fora do universo basicamente. Ao romper a barreira entre o nexo universal e o mundo real, alterou a realidade em si, ressuscitando Jason Todd e gerando outras mudanças concretas na existência. Sim, seu soco pode destruir dimensões e alterar a realidade também. Afetou até o Time Trapper com seus golpes, um ser responsável pela entropia, que pode acabar com todos os deuses e com tudo em um nível conceitual. Em Death Metal, ele socou um Superman do multiverso sombrio com poder suficiente para mudar a história desse Superman no processo. E lembrando que ele pode ficar mais poderoso ao absorver energia. Quando isso aconteceu, ele quebrou a armadura do Monarca, cuja destruição gerou uma explosão que consumiu o universo inteiro, só que ele ainda sobreviveu. Ele arrancou o doente da quinta dimensão da própria quinta dimensão com as mãos e o torturou. Com um único soco dele em uma antena, destruiu 2 realidades que continham os resultados alternativos das crises da DC, tipo a do Anti-Monitor e a do Darkseid. Agora, no máximo, ele destruiu muitas realidades ao interagir com o Cavaleiro Sombrio, afetando um ser desse nível com seus golpes. E o ato que mais define o seu nível de poder foi que um único golpe no Batman que ri, com todo o seu poder, foi o suficiente para destruir as 52 terras do multiverso sombrio inteiras, embora ele não tenha sobrevivido ao processo. Essas terras são comparáveis aos 52 universos positivos, que abrangem, caso você não saiba, um espaço infinito. Ou seja, o poder total do Superboy Prime está na escala multiversal ou maior e poder afetar seres de dimensões superior como Cavaleiro Sombrio. Agora, isso será o suficiente para vencer o Sentinela? Vamos descobrir.
Olha, que batalha interessante. Os dois são muito poderosos. Sentinela tem uma grande vantagem em questão de hacks, porque os hacks dele seriam muito mais efetivos no Superboy Prime do que ao contrário. Só que o Superboy Prime tem muito mais força física do que o Sentinela, e o poder bruto também, já que o soco máximo dele conseguiu acabar com as 52 terras do Bat-Monkey. Só que é bom esclarecer uma coisa aqui. Muitos acham que o Superboy Prime estava no mesmo nível do Bat-Monkey naquela luta, porque o Bat-Monkey falou que não poderia destruir ele. Só que na verdade não é bem assim, já que o Bat-Monkey não queria gastar energia com ele, e o Cavaleiro mais Sombrio queria trazer o Superboy Prime pro lado dele. E o soco mais poderoso do Superboy Prime, que acabou com as 52 terras do Bat-Monkey, não causou nenhum dano efetivo nele. Pelo contrário, na edição seguinte, o Bat-Monkey estava inteiro, ele reformulou as terras que haviam sido destruídas e não houve menção alguma de que aquele soco do Superboy Prime o deixou mais fraco ou incapacitado de alguma maneira. Mesmo assim, o dano que o Superboy Prime consegue causar é maior do que o do Sentinela, sem dúvidas. Em questão de velocidade, ambos aqui estão bem parelhos, só que no pico, o Sentinela leva uma vantagem, já que ele é consistentemente nivelado ao Ares, que, como eu falei, pode reagir a tempo de Plank e sair do tempo casualmente. O Superboy Prime, ele pode reagir ao Flash, só que claramente ele também é mais lento do que os Flash, principalmente o Flash no seu máximo. Já em durabilidade, ambos também podem estar empatados, isso porque o Sentinela, ele é imortal, e isso o torna extremamente difícil de lidar na luta. E o Superboy Prime tem uma resistência bruta maior, porém a imortalidade do Sentry faria com que ambos estivessem meio que empatados. Então, de uma forma geral, isso seria um empate, certo? Claro, qualquer um dos dois poderiam ganhar, mas analisando friamente as habilidades, como eu disse lá no início, os hacks do Sentry seriam muito mais efetivos no Superboy Prime do que ao contrário. Primeiro, esclarecendo uma coisa aqui: a energia do Sentry não alimentaria o Superboy Prime, porque os poderes do Sentry não vêm do Sol, mas sim de sua dimensão de 1 milhão de sóis explodindo, que tem uma energia diferente do Sol comum, já que quando o Sentinela entra no Sol, ao invés de se fortalecer, ele se fere. Portanto, essas rajadas não alimentariam o Superboy Prime. E o principal trunfo do Sentry é a sua telepatia. Superboy Prime, ele pode até ser resistente à telepatia, tipo o Superman, só que não há evidência alguma que o Superboy Prime seja tão resistente quanto o Doutor Estranho, Emma Frost ou Charles Xavier. Charles Xavier, e esse último, aguentou um ataque telepático da Fênix que atingiu simultaneamente infinitas dimensões. Todos eles foram vencidos pelo Sentinela no quesito telepatia. E o Superboy Prime também tem um certo ponto fraco, que é justamente a sua armadura. Enquanto ele estiver com ela, ele tem muita energia à disposição. Só que se ele estiver sem essa armadura ou ela quebrar, ele se torna basicamente um kryptoniano comum. Ele não teria aquele boost solar a todo momento. Vamos lembrar que sem a sua armadura, o Superboy Prime foi preso pelas lanternas e até vencido pelos Jovens Titãs. Então, por conta desses detalhes de hacks, ele perderia. Se você tem uma opinião diferente, deixe os seus argumentos nos comentários que eu quero saber, pois quem vence hoje é o Sentinela.